Olá, muito bom dia. Bem-vindos, bem-vindas a mais um evento promovido pelo Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil, FOB, e pela Mercado e Consumo, plataforma que trata de tudo relacionado à economia, negócios e consumo no Brasil e no mundo. Eu sou a Ayana Freitas, editora-chefe da Mercado e Consumo, e hoje a gente dá continuidade a uma jornada de conhecimento, a uma trilha de conhecimento que a gente vem traçando aí desde abril, quando as coisas eram muito diferentes. Já estamos agora em setembro e a gente vem desde lá falando um pouco sobre perspectivas, sobre o que aconteceu no setor hoteleiro durante a pandemia, sobre o que mudou do ano passado para cá, sobre tendências do novo viajante, né, do viajante neste novo momento, melhor dizendo, e sobre como o setor hoteleiro, o que o setor hoteleiro tem de fazer para seguir firme nessa retomada, nesse momento especial agora, que a gente espera que seja mesmo de retomada. Hoje o nosso assunto é justamente esse, não é por acaso que o primeiro título aqui do nosso evento é Chegou a Hora. A gente vai falar muito sobre como as agências de viagens e também as companhias aéreas podem apoiar o setor hoteleiro nesta retomada. Se você não acompanhou os demais webinars que a gente vem promovendo, esse é o sexto e é o último dessa trilha de conhecimento. Eles estão todos disponíveis no canal do YouTube do FOB, do Fórum, e também da Mercado e Consumo. A gente tem também podcasts resumindo todos esses eventos nos canais, nos agregadores, principais agregadores aí de podcasts, no canal da Mercado e Consumo, e além de acompanhar tudo isso, você acompanha também a cobertura do setor e de tudo que vem acontecendo neste setor durante esses meses no portal mercadoeconsumo.com.br, tá bom? Se você já nos acompanhou, bem-vindo de volta. Como eu disse, esse é o sexto webinar. A nossa trilha foi feita justamente para durar 6 edições de webinar, mas ela termina mais precisamente em novembro, no dia 18 de novembro, no Fórum Nacional de Hotelaria, um evento híbrido que será realizado pelo FOB. E para dar as boas-vindas também para vocês que estão aqui conosco nesta manhã, eu chamo Orlando de Souza, presidente executivo do FOB. Bom dia, Orlando. Olá a todos, bom dia. Obrigado mais uma vez para aqueles que estejam presentes aqui conosco de outros webinars. Bem-vindos àqueles que eventualmente estão participando pela primeira vez. Como bem falou a Ayana, foi a trilha do conhecimento de 6 webinars, onde a gente começou lá em abril, cheio de dúvidas do que a gente conseguiria fazer nesse ano tão incomum, tão cheio de incertezas. A gente não queria ficar sem fazer nada, e todos sabem das dificuldades de colocar em pé, seja lá qual tipo de evento for. Aí criamos a trilha do conhecimento, toda ela de maneira virtual, com algumas pessoas aqui no estúdio, mas principalmente transmitido de maneira virtual. Encerra-se, como a Ayana falou, com o nosso evento presencial que vai acontecer em novembro, mas tudo isso a gente conseguiu colocar em pé nesse ano de tanta dificuldade, e a gente agradece a todos vocês que nos acompanharam durante esses 6 meses dos nossos webinars. Eu queria aqui fazer um agradecimento muito especial a todos aqueles que ajudaram a colocar esses eventos em pé. Primeiramente, a nossos mantenedores que são aqueles que são, de alguma forma, contribuem para a associação, não é? Seja ela financeiramente ou seja ela nos dando condições de ter estrutura para tocar a entidade, mas que não são hotéis, né? Então, por isso que a gente chama não de associados, mas de mantenedores. Entre eles, a própria CVC Corp, a Elo Cartões, a Equipe Hotel, o Grupo R1, que nos permite ter toda essa estrutura aqui no Novo Hotel Morumbi para fazer os nossos webinars, a Omnibis, que é uma base importante para nosso tratamento de dados e informações que o FOB gera para o mercado, e a Vega IT como soluções para a hotelaria, né, de tecnologia para a hotelaria. Temos também nossos patrocinadores, que patrocinam nossos eventos. Um deles é a RCI, o outro é a CNC, através da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, e o Novo Hotel Morumbi, que nos oferece esse espaço aqui para fazermos os nossos webinars, né? Nossos agradecimentos a eles. Quero também fazer um agradecimento especial a quem nos apoiou institucionalmente durante toda essa jornada, que são nossas entidades co-irmãs, né? A BH Nacional, a ADIBRA, Associação dos Parques de Diversão, a Alagev, Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas, um eixo importante da parte de hospedagem do FOB, a BLTA, Brazilian Luxury Travel Association, que reúne alguns hotéis de luxo, né? um ramo importante da hotelaria, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, como eu já falei, um braço da CNC, a Resorts Brasil,
que cuida de todos, que associa os hotéis e resorts, cujos resorts também fazem parte, muitas vezes, do FOB, mas a grande associação é a Resort Brasil. A Sindepat, que associa os parques temáticos, e a Unidestinos, que associa os destinos turísticos, esses dois que têm uma simbiose muito grande com a hospedagem, né? Parques temáticos e destinos turísticos têm uma simbiose muito grande com os meios de hospedagem. Não há destino turístico sem uma capacidade de hospedagem, né? Então, a eles que nos apoiaram também institucionalmente durante esse período e com quem a gente tem trabalhado muito as coisas do turismo e dos meios de hospedagem, nossos agradecimentos também, né? Agradeço os nossos palestrantes de hoje, que a Iana já vai chamar aqui para participarem conosco, trazendo conteúdo importante para a gente pensar nesse momento, e um momento positivo agora, tá? Um momento que nós estamos vendo que está acontecendo uma retomada mais rápida no lazer, um pouco mais lenta na hotelaria de negócio, mas não importa, o vetor está apontado para cima, e vamos todos trabalhar nesse sentido positivo de retomada, portanto, chegou a hora. Vamos nela, e muito obrigado a todos vocês. Devolvo a palavra para a Iana. Obrigada, Orlando. É isso aí, né? Chegou a hora, como disse o Orlando, como diz o título aqui do nosso evento, e ele falou aí da nossa trilha, né? É muito importante a gente ressaltar aqui que essa trilha foi sendo construída conforme os meses foram passando, os temas foram sendo tratados muito também com o apoio de vocês, que são nosso público, de acordo com dúvidas, demandas, enfim, solicitações de vocês também, temas sobre os quais vocês têm curiosidade, e por isso eu já convido vocês que estão participando hoje a mandarem também questões, dúvidas, participarem do nosso debate de hoje. A participação de vocês é super importante para nós, tá bom? Eu vou chamar agora os nossos convidados do dia. São dois, na verdade, hoje. O Eduardo Sanovics, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, e está conosco virtualmente hoje. Bom dia, Eduardo. Nos acompanha? Bom dia, Iana. Eu escuto vocês, mas não estou vendo ninguém por alguma configuração de tela aí. Espero que vocês estejam ao menos me ouvindo. Estamos te vendo, vamos ajustar isso para que você possa nos acompanhar. Mas bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso evento. E o Silvio Ferraz, esse que está aqui conosco presencialmente hoje. Silvio Ferraz é diretor executivo de Sourcing da CVC Corp. Bom dia, Silvio, bem-vindo. Bom dia, Iana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom dia, Eduardo. Obrigado, Orlando, pelo convite de estar aqui com vocês. Bom dia, Silvio. Gostaria de estar vendo vocês, mas já me sinto incluído aí na turma. Mundos virtuais é assim, né? Mas a gente tá juntinho aqui. Daqui a pouquinho a gente vai solucionar essa questão aqui com o Eduardo. Como eu comentei no começo, a ideia aqui é a gente falar do papel das agências aéreas, das agências de viagem, aliás, representadas aqui, representada a CVC, representada pelo Silvio, mas também falando um pouco como esse grande player do setor, fala também, de maneira geral, pelo setor, né? E o Eduardo que vai falar sobre as companhias aéreas. É claro que tem um papel fundamental também nessa retomada, até para receber esse novo viajante de uma maneira que ele se sinta confortável para viajar e depois terminar, enfim, a sua participação ali, a sua viagem num hotel, né? Terminar não, começar, na verdade, a sua viagem, seja de lazer, seja corporativa. Eduardo, nos vê agora? Consegue nos acompanhar? Finalmente, sim. Estou vendo Perfeito. até que vocês estão aí em pé. Prazer em vê-los a todos. Prazer é nosso. E o Eduardo que vai começar esse evento de hoje fazendo justamente uma breve apresentação para a gente. É contigo, Eduardo. Bom, obrigado, Silvinho. Prazer em vê-lo agora direitinho. Eu queria que vocês pusessem a tela para todos. A tela já está aí? Vocês já estão vendo a tela da apresentação? Esqueci o meu negocinho aqui. Oi, você já vê a tela da apresentação? Estamos vendo sim, Eduardo. Está em tela? Tá, pode mudar, por favor? Então, apenas para situar as pessoas que não estão muito habituadas com esse tema aviação, a ABAR tem aproximadamente uma década e trata de 3 questões fundamentais. A defesa da política de liberdade tarifária, que foi isso que permitiu que o preço dos bilhetes caísse pela metade ao longo da última década. Segundo, trata da eficácia da cadeia produtiva, fazer com que todos os agentes econômicos que trabalham na aviação trabalhem de forma coordenada, porque para que um avião encoste, todo mundo desembarque, embarque em meia hora, abasteça, faça manutenção, etc., e saia, precisam atuar dezenas de agentes econômicos, principalmente depois que a política de concessão dos aeroportos avançou, com resultados positivos. E terceiro, um tema que é absolutamente vital para nós,
é que o nosso ambiente regulatório, ou seja, as regras que regem o nosso cotidiano, operacional, técnico, regulamentar, etc., sejam equivalentes às internacionais. Por quê? Porque cada vez que ela se afasta do ambiente internacional, no final do dia, a aviação brasileira é mais cara que a internacional. Para ser bem objetivo, com as distorções que a gente hoje acumula no Brasil, em preço de querosene, tributo e ambiente regulatório, se uma empresa europeia, extremamente eficaz em gestão de custos, amanhã começasse a voar São Paulo, Rio, Brasília, custaria 27% a mais do que custa no seu país de origem. Partindo desses três, próximo, por favor, nós podemos entender o seguinte: a crise se abateu gravemente sobre o setor, foi a mais grave de toda a história da aviação. A aviação, como nós a conhecemos, é de 1945, do pós-Segunda Guerra. De 45 para cá, não há registro de uma crise que, por exemplo, leve a demanda a menos de 7% do que era pré-crise, num cenário em que o câmbio, que é responsável por 50% dos nossos custos, tenha subido 35%. Então, o enfrentamento desse processo é o que nos traz até aqui. Próximo, por favor. Nesse cenário de sobe e desce. Quando a crise começa, a gente vem a menos de 7% da malha, em abril de 2020, com a implantação dos protocolos de segurança sanitária em meados do ano passado. A gente chega em janeiro quase a 75% da malha do ar. A segunda onda, ainda antes da vacinação, derruba tudo de novo. Quando chegam as vacinas, e nós nos oferecemos para transportar vacinas pelo país inteiro gratuitamente, estamos fazendo isso, mais de 160 milhões de vacinas foram transportadas pela aviação para o país inteiro. O avanço da campanha leva a gente a chegar ao 5º mês consecutivo de recuperação da malha. Nós vamos fechar setembro quase com 75% da malha doméstica no ar e com aproximadamente 23% da malha internacional no ar. A nossa perspectiva para o doméstico é de chegar a 100% da malha do ar ao longo do primeiro trimestre do ano que vem. O internacional vai dar um salto importante com as anunciadas liberações de tráfego para a Argentina em outubro, Estados Unidos em novembro. Vamos chegar ao final de novembro, já girando ao redor de 40% da malha internacional no ar, mas a complementação, ou seja, toda a malha internacional no ar de conectividade do Brasil que a gente tinha pré-pandemia, é algo que só vai se verificar ao final de 2023, podendo isso se acelerar na medida em que a vacinação siga e que nós consigamos acabar de superar a crise nos seus aspectos político-econômicos. Próximo. Esses são os dados importantes de contribuição que nós demos. O primeiro, vocês se lembram bem, mais de 40 mil passageiros tinham comprado bilhetes com empresas que pararam de voar. E nós fomos buscar todo mundo, trouxemos para casa. Depois começamos a transportar gratuitamente os profissionais de saúde. Estamos fazendo isso até hoje. Na crise lá em Manaus, fomos nós que subimos os respiradores, os equipamentos, também gratuitamente, assim como as vacinas. E a exceção das vacinas que estão sendo ministradas em São Paulo, essas chegam em São Paulo e andam de caminhão para Campinas, Santos, etc. Em todos os outros estados brasileiros, as vacinas estão chegando gratuitamente por meio de conectividade aérea. E esse é um compromisso nosso com o país que auxilia o processo de retomada, na medida em que, mais rapidamente, de maneira mais eficaz, as vacinas chegam a todos os lugares. Próximo. Quando a crise se instalou, nós construímos um painel de 41 medidas divididas em 3 grandes blocos. O primeiro bloco das medidas internas, pouco visível para os consumidores, nós trabalhamos muito na revisão dos contratos de leasing, dos nossos custos cotidianos, e conduzimos acordos com todos os 20 e tantos sindicatos que se relacionam com a aviação, no sentido de
garantir estabilidade no emprego para todo mundo até o final de 21, em troca de revisão de jornada e salário. Isso aconteceu em praticamente todo o setor, por isso nós não tivemos demissão em massa, e é por isso que agora, na retomada, as nossas equipes estão prontas para retomar na medida que a gente vai anunciando os voos. O segundo pacote de medidas é aquele que foi muito visível para os consumidores, principalmente quando a gente faz uma política de reembolso, permitindo que as pessoas trocassem bilhetes sem custo e nem multa. Isso garantiu um pouco a paz nos aeroportos, porque milhões de bilhetes puderam ser remarcados. A malha essencial garantiu a conectividade do Brasil. Vale a pena lembrar que em praticamente todo o planeta a aviação doméstica paralisou-se por completo. Aqui nós mantivemos todas as capitais e mais 17 cidades conectadas num primeiro momento, depois fomos crescendo. Tivemos uma parceria muito forte com o Ministério da Infraestrutura, com a SAC, com a ANAC, com o pessoal da Defesa, da Infraero, da Aeronáutica, e utilizamos os pátios militares para estacionar os aviões, e assim as coisas foram indo, com DSEA diferindo tarifa. O principal foi a Anvisa, os protocolos de segurança sanitária, como eu mencionei há pouco. Onde as coisas não andaram, onde o nosso desafio ficou mais complicado, no terceiro bloco. Foram demandas que fizemos ao Ministério da Economia, 3, para ser bem específico. A primeira, pedindo linha de crédito do BNDES para manter fluxo de caixa, não tivemos, e aí cada empresa teve que buscar seus próprios caminhos para enfrentar essa solução. Então, na Gol, os acionistas aportaram capital, a Latam entrou no Chapter 11 americano, a Azul acabou emitindo debenture, a Passaredo congelou suas operações por 120 dias, e assim foi. Pedimos a liberação do saldo do fundo de garantia, ainda que parcial, dos trabalhadores. Também não fomos atendidos, trabalhadores esses com os quais havíamos feito aquele acordo que eu mencionei no item anterior. E terceiro, seguimos esses 2 temas já ficaram para trás. E hoje ainda estamos com o terceiro tema em aberto, que é o imposto de renda sobre o leasing. Aqueles que acompanham a aviação sabem, o Brasil, há 30 anos, está alinhado ao mercado internacional. Lembre-se que é o terceiro tema importante da agenda aviária, está alinhado ao mercado internacional, e as companhias brasileiras, quando fazem leasing de uma aeronave, pagam esse leasing. Nos últimos 30 anos, assim como acontece com a American, com a British, com a Emirates, com qualquer empresa da Europa, da Ásia ou dos Estados Unidos, não se recolhia imposto de renda na fonte. De 2019 para cá, o governo muda essa orientação por conta de todo um debate legal e começa a cobrar para os novos contratos 15% de imposto de renda da gente, assim como também começa a cobrar imposto da remessa das agências de viagem. Estamos lutando muito para ajustar esse tema. São os 3 temas econômicos não equacionados e temas que devem ser equacionados para que a gente possa seguir alinhado ao mercado internacional. Próximo. Bom, o cenário que a gente vê agora pela frente, acho que esse é o tema mais colocado aqui. Primeiro, nós estamos vendo essa retomada muito sustentada pelo segmento lazer, secundariamente pelo corporativo. Aquele passageiro puramente corporativo que comprava um bilhete em São Paulo para passar 6 horas em Belo Horizonte, fazer 2 reuniões e voltar, diminuiu muito, migrou para esse mundo virtual. Há uma substituição em parte desse público por um mix de uma família com filhos que tem aula online, trabalho remoto, um sai de férias ou outro, e a família vai passar uma semana no Nordeste e faz um mix entre trabalho e lazer. Essas são os 2 tipos, né, de consumidor que vem se destacando na retomada, e nós entendemos que essa última milha para completar os 100% do doméstico que falta está ligada decisivamente ao setor de eventos. Na hora que a gente tiver a retomada de congressos, feiras, as grandes feiras em São Paulo, convenções, nós vamos bater os 100% com certeza.
há uma característica interessante também, acho que vale a pena ressaltar aqui, que é aquele consumidor com capacidade de renda e consumo praticamente preservada, que nos últimos anos sabia dizer de cor quais eram as 4 lojas mais importantes da Rua A ou B em Miami, mas não conhecia Bonito, não conhecia os Lençóis Maranhenses. Há uma migração desse consumidor para destinos nacionais. Acho que isso é muito relevante, muito importante, porque a promoção que esse próprio consumidor faz junto ao seu grupo de relações e influência dos destinos nacionais tem um impacto que a gente já começa a sentir na valorização e na procura por esses destinos. Então, isso vai dar um cenário novo aí. Quem está determinando isso? Muito mais, como eu dizia há pouco, as relações pessoais e os grupos de relação entre as pessoas e mídias sociais, é menos o impacto da mídia, do anúncio, da propaganda ou da reportagem, ela só, na realidade, referenda uma decisão pessoal. E a última coisa que nós estamos vendo como cenário de consumo é uma relação mais solidária entre as pessoas que precisa ser incentivada. Ela ainda não é unânime, mas é majoritária. Dá um exemplo muito simples. Todos sabem que nós criamos, entre os diversos protocolos de embarque e desembarque, o desembarque por filas, né? Além da manutenção da máscara, tudo aquilo que acontece a bordo, filtro EPA, desembarque por fila. As pessoas respeitam esse desembarque, ele acaba agilizando, tudo fica mais fácil, ninguém se atropela no corredor, é mais civilizado, e isso é um gesto solidário, porque ajuda a preservar a saúde de todos. Então, eu creio que estas marcas devem ficar. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Há um conjunto imenso de informações que eu queria compartilhar com vocês. Quem tiver curiosidade, qualquer um desses indicadores são os meios de contato com a ABAR, mas há também o Panorama ABAR. Esse panorama já está na sua edição de 2020, que é um retrato da crise, mas tem todos os dados técnicos sobre aviação disponíveis para vocês. Eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar essa mesa com o Silvio e com o Orlando e devolver a palavra a vocês, ficando à disposição para os questionamentos. Obrigada, Eduardo. Peço que você, de fato, fique aqui conosco, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer um debate sobre tudo isso que você trouxe e sobre o que o Silvio vai falar também. Mas é muito interessante, é a primeira vez que a gente traz o Eduardo aqui para essa jornada, né? E ele trouxe ali na fala dele, nos dados, né? Mais importante do que isso, na vivência das próprias companhias aéreas, muitas coisas que a gente veio debatendo durante essa jornada, né? Essa questão de favorecimento, preferência, pelo menos no momento atual, para destinos nacionais, a questão do bleisure, que a gente tratou lá no começo da nossa jornada, essa mistura do lazer com as viagens de negócios, enfim. E ele também trouxe praticamente um histórico que a gente viveu na pele, na pandemia, desde o começo, lá as companhias aéreas resgatando, entre aspas, né, trazendo de volta as pessoas que estavam fora do país, enfim, quanta coisa aconteceu desde que essa pandemia começou e quanta coisa mudou de 6 meses para cá, desde que a gente começou a fazer essa jornada. É muito incrível mesmo como os temas foram mudando, e o Eduardo meio que trouxe tudo isso aqui resumido nessa fala dele. Agora a gente tem também a participação do Silvio Ferraz, da CVC Corp, que vai fazer uma apresentação também mostrando para a gente um pouco desse movimento que vem sendo traçado aí nesses últimos meses, mais de ano, né, Silvio? Fica à vontade. Isso, Ana, a gente vai falar um pouquinho de como, onde a gente chegou, né? Eu não vou fazer um retrato inteiro deste tempo, acho que o Edu já fez perfeitamente aí, uma coisa que a gente viveu junto aí, conversando inclusive com a própria ABAR e com as próprias companhias aéreas no nosso dia a dia. Então, aqui é dizer como a gente está hoje, a gente está aí cerca de 1.200 lojas nossas abertas no Brasil todo, exclusiva CVC, é um dos nossos negócios. Então, mais de 12 mil agentes de viagem parceiros comprando ou os produtos da CVC ou os produtos
nossas 4 marcas do B2B. A gente também está na Argentina, acreditando no mercado argentino, com a Biban, com a Ola, com a Almundo. A gente vê a Argentina um pouco atrás, mas a gente acredita muito que a Argentina vai fazer muita diferença nos próximos meses aqui no mercado brasileiro. O câmbio na Argentina está muito depreciado, a economia está super pressionada, mas o Brasil é a alternativa do turista argentino aí vir conhecer o Brasil. Então, a gente acredita muito que isso vai fazer uma diferença e um complemento nos próximos meses, a partir da abertura da Argentina. Começa agora dia 1º, escalonadamente, depois 1º de novembro ela abrindo mais forte. Outra coisa importante que a gente acredita muito na nossa distribuição online, a CVC Corp, acho que poucos sabem, é a operadora por trás dos 3 maiores programas de fidelidade do Brasil. O Livelo, que é Banco do Brasil Bradesco, o Esfera do Santander e, mais recentemente, o IUP do Itaú. O que gerou um monte de oportunidade para a gente poder fomentar a viagem aí ao longo da crise. Aqui é um pouco de como as nossas vendas estão distribuídas como um todo no Brasil. Então, a gente é muito forte em São Paulo. São Paulo é o principal destino, 23% das nossas vendas estão aqui em São Paulo, mas na hora que a gente vai ver, tem lá Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem Centro, Minas Gerais aí muito forte também, o interior de São Paulo. Então a gente tem uma distribuição geográfica no Brasil todo, as nossas por todo o Brasil, pulverizando bastante a nossa venda no Brasil como um todo. Aqui é uma boa notícia: a partir de julho a gente viu a nossa venda de hotelaria nacional ultrapassar o faturamento de 2019, então a gente já teve julho e agosto um pouco mais gerando essa venda. Lembrando aqui que aqui é venda, o embarque é para os próximos 12 meses, então isso acontece espalhado, mas se a gente olhar aqui março, a gente já tinha tido uma recuperação muito grande, a gente já estava com 54% da nossa venda de 2019 acontecendo, isso veio diminuindo e a partir de julho e agosto a gente passou a venda do nacional. A gente ainda está sofrendo um pouco no Inter, Estados Unidos e de Argentina. Peru está abrindo dia 1º agora, Uruguai abre 1º de novembro, Portugal acabou de abrir, Espanha, França, Alemanha, Suíça, o México se manteve aberto durante a temporada toda, o Chile está sinalizando alguma coisa, isso vai dar uma mexida e uma animada no mercado como um todo. Eu tive na semana passada nos Estados Unidos, numa feira, foi muito bom ver uma feira da resiliência, que é o IPW, que é a feira de promoção de Estados Unidos, onde a gente viu todo mundo respeitando o protocolo, na feira de máscara, andando, fazendo negócio, acontecendo. Então a gente vê isso vindo para cá também. A gente vai estar na Bávia semana que vem. A expectativa é bem grande de ter um sucesso importante junto aos nossos parceiros de negócio, hotelaria, receptivos, parque temáticos, destinos, e aos nossos clientes, agentes de viagem funcionando normal. Acho que isso vai ser super importante. Vai ser um marco aí de ter esse evento presencial no Brasil e acontecer. A gente está muito animado e vai estar lá a semana que vem. Espero encontrar vários de vocês por lá. Aqui a gente está vendo algumas cidades que estão tendo performance muito diferente das outras. Então, Recife, a gente já está 60% maior que estava em 2019. Num mix de lazer e corporativo, como o Edu falou. A gente vê isso muito forte, as pessoas querendo trabalhar cada vez mais nos destinos e levar família e misturar. Agora, nesse semestre, as escolas voltaram presencialmente, então as famílias com filho, mas as famílias com filhos pequenos, ou sem filhos, ou as pessoas individualmente, continuam viajando e trabalhando de qualquer lugar, porque grande parte das corporações aí estão no home office. Mas a gente vê cidades corporativas como Nova York, como Porto Alegre, voltando, Natal crescendo bastante, e coisas incríveis como Sorriso, por exemplo, no Mato Grosso, onde a gente aumentou 2.000% quanto a gente tinha ano passado. Jabuticabal, aqui perto de Ribeirão Preto, 681%, e assim vai com várias cidades secundárias ao longo dos últimos meses. Então isso a gente viu também,
que o pequeno corporativo e as indústrias como agronegócio, óleo e gás se recuperaram mais rápido, e eles estão vendo, os pequenos empresários precisam viajar, precisam fazer negócio, estão buscando coisas para fazer, e aí principalmente o nosso negócio B2B é uma oportunidade grande para a gente estar desenvolvendo esse tipo de coisa com a hotelaria como um todo. Isso é muito importante de acontecer. Aqui é uma coisa que a gente nunca mostrou para ninguém, a gente tem conversado devagar, que é o complemento entre o negócio da CVC e o negócio da Trend. A Trend é a nossa empresa que vende bastante para o pequeno agente de viagem, hotelaria, um mix corporativo e lazer, mas aqui a gente vê muito a diferença de antecedência de compra. A maior parte da venda da Trend, 43%, funciona para embarque até 30 dias. A maior parte da venda da CVC funciona para embarque a partir de 60 dias. A maior parte da venda da Trend funciona de stays de 1 a 3, 4 noites. A maior parte da venda da CVC funciona de stays mais do que 6 noites. Então isso é importante para que a hotelaria conheça como o nosso negócio se complementa, como a gente pode oferecer alternativas de negócio durante a pandemia, que é o que a gente tem feito aí com os nossos parceiros. Isso é importante de acontecer. Aqui é um pouco de recuperação, a gente vê a hotelaria independente está recuperando mais rápido, está entendendo melhor as nossas ferramentas, e o FOB tem aí, a gente tem trabalhado bastante com o Orlando, com o time todo, com o Bruno Heleno aqui ajudando a gente nas redes, tem bastante coisa que a gente pode fazer junto para conhecer melhor as nossas ferramentas, conhecer melhor como utilizar isso e a gente surfar junto aí na recuperação que vem pelos próximos meses. Que é um pouco do crescimento de upscale, de hotéis upscales e de hotel luxury. A gente lançou o nosso label de boutique em todas as nossas marcas. Que a gente fez logo no começo da pandemia, no ano passado, o Edu falou que muitos dos clientes que voltavam e viajavam no internacional estavam procurando oportunidade dentro do Brasil, então a gente lançou o nosso label boutique, fizemos um acordo com várias cadeias hoteleiras, com vários hotéis boutique, hotéis diferenciados no Brasil, os resorts que a gente já trabalhava, e a gente viu essa recuperação muito grande, a gente está bem acima de 2019 nessas duas categorias de hotel. Para a gente poder ter tempo aí para um debate, para poder conversar a respeito dessa retomada. Obrigado. Claro, obrigada a você, Silvio, inclusive pela informação quentinha que você trouxe aqui para a gente, da marca, e todos esses dados, enfim, que você apresentou também, que acho que complementam muito bem os dados do Eduardo. Eu vou começar aqui um debate, já tem pergunta chegando da nossa audiência, refaço o convite para vocês que estão assistindo a gente, para mandarem, não é sempre que vocês têm a oportunidade de fazer perguntas para o Eduardo Sanovics e para o Silvio da CVC, aproveitem essa oportunidade, a gente está aqui para fazer essa mediação, tá bom? Eduardo, a gente viu na sua apresentação, e aí a gente vê, claro, isso em vários setores da economia, né? Mas o gráfico ali da queda abrupta, né? Depois do crescimento ali mais pro fim do ano passado, e aí teve aquele choque do começo do ano, deste ano, né, da segunda onda, que obviamente afetou todos os setores, não foi diferente no setor da aviação. E agora, felizmente, a gente vê um gráfico que parece realmente um pouco mais otimista, né? O crescimento agora ali, você mostrou um dado de maio, o último dado que você mostrou, parece que é um crescimento um pouco mais sustentável, e a gente não tem visto, pelo menos aqui no Brasil, uma situação que a gente até temia de a variante Delta causar, enfim, um choque novamente na economia, né, parar tudo. A gente não tem visto, tem percebido muito isso, pelo menos até agora, felizmente. Você acredita que agora essa retomada vai ser mesmo mais sustentável, ainda que focada, como você destacou também, muito mais nas viagens de lazer? Eu acredito que isso está vinculado fortemente à vacinação. O que nós estamos constatando, principalmente em contato com os colegas das empresas americanas, ou por meio dos contatos com as alianças, é que se você olhar para o mapa dos Estados Unidos, tem uma faixa interna, naquele mapa grande americano, tem uma faixa no meio do país, que vai um pouco da direita para a esquerda, de baixo para cima, da Flórida para Seattle, de baixo para cima, é uma faixa negacionista.
onde as pessoas não estão se vacinando. E ali que está comendo solto essa variante Delta e fazendo um estrago sério. Aqui no Brasil, embora você tenha um segmento de sociedade fazendo campanha contra a vacina, tendo problemas, isso não prosperou. Quer dizer, a esmagadora maioria da população brasileira optou por se vacinar. Isso está crescendo, já passamos aí de quase 90 milhões de pessoas na segunda dose. Então, sustentados pelo hábito da vacinação e sustentados pelos protocolos de segurança sanitária, nós estamos verificando um crescimento constante. Em se mantendo estas condições, eu creio que nós nos descolamos desse cenário norte-americano, é a primeira vez desde que a crise se iniciou, e devemos seguir rumo a esse 100% de malha doméstica, sim. Essa é a nossa avaliação. A internacional, eu quero ser otimista, mas eu sou obrigado, até por lidar com empresas de capital aberto, a ser muito focado em dados e fatos, mas creio que a gente já pode começar a falar em ao longo de 23, antes se dizia entre 23 e 24, eram as análises da IATA. Eu já estou antecipando elas um bocadinho. Queria só aproveitar e fazer um comentário. Achei fantástica essa apresentação do Silvio, principalmente pelo que dialoga com esses dados que a gente vem levantando em relação ao perfil de consumo e à velocidade de retomada nos segmentos que a gente vem acompanhando. Veja como, dada a representatividade da CVC no mercado, como os dados que a CVC tem constatados dialogam com os dados que a gente tem apresentado aqui. Achei muito bom ouvir isso. Tem a ver com os dois agora. Os dois falaram muito dessa retomada e, às vezes, não só para... No caso da CVC, até esse dado curioso de cidades que não são cidades que a gente pensaria que teria uma retomada. Porto Alegre, Recife, ok, são cidades que têm muitas viagens de negócio também, né? E juntando esse pleasure, aí, esse lazer com business, isso está acontecendo muito, como você comentou, mas Sorriso, por exemplo, né? Cidades que estão fora desses eixos principais, não são capitais. O Eduardo trouxe também esses dados, enfim, destinos do Brasil sendo muito... tendo a preferência, claro, as pessoas se sentem mais confortáveis de viajar aqui dentro, até por todas essas questões do cenário internacional, especificamente dos Estados Unidos, que o Eduardo comentou. O que vocês acham que essas cidades, ou até essa rede hoteleira que opera nessas cidades, tem de oferecer? O que elas oferecem já? Quem são essas redes que estão atraindo? Que hotéis são esses que estão atraindo essas pessoas para irem, por exemplo, ou para optarem para ir, enfim, se sentirem seguros, né, para ir para Recife ou ir para Sorriso, por exemplo, Silvio? Acho que no caso das cidades secundárias, a gente tem um mix. Cidades como Sorriso, elas são muito mais corporativas. O agronegócio está bombando, o agronegócio está andando e as pessoas querem ir lá fazer negócio com as pessoas que moram lá, os fazendeiros, as distribuidoras, as empresas que estão por ali. O Edu falou de Bonito, por exemplo. Eu fui passar minhas férias em Bonito em janeiro. É um lugar incrível que o brasileiro pouco conhece, pouco usufrui. Só que a cidade estava lotada, a cidade estava andando e é um turismo que para o agente de viagem é muito bom, porque ele demanda consultoria, ele não é um turismo fácil. Se você for lá sem marcar suas viagens, você não tem os seus passeios, pode ser que você não faça tudo o que tem que fazer. Então, acho que a hotelaria ela tem feito o trabalho dela, que é trabalhar com protocolo, cuidar de atender bem o cliente, se preocupar com ele no dia a dia, juntos tentar construir uma retomada de boas ofertas com uma precificação saudável para todos os elos da cadeia, assim como as próprias companhias aéreas estão fazendo. A viagem internacional está reabrindo, mas ela tem os seus percalços ainda. A pessoa tem que um dia quase na volta para conseguir o seu PCR, encontrar onde é melhor fazer, preencher o formulário da Anvisa, voltar. Então,
ela vai demandar um pouco de esforço ainda nos próximos tempos, e eu concordo com o Edu, ela está voltando, ela tem uma demanda, a gente vê isso acontecer, mas ela vai acontecer mais no longo prazo, ela vai acontecendo escaladamente em cada uma dessas coisas. E o Brasil segue sendo a melhor opção de viagem para as pessoas, seja no leisure, seja no corporativo do dia a dia, do esforço, que isso está retomando, como no lazer em si. Então, acho que a hotelaria tem feito o trabalho, é trabalhar com todos os canais dela possíveis e disponíveis, a gente está sempre à disposição, e cuidar dos protocolos de saúde, dos protocolos de segurança, e está nesse combinação, companhia aérea, hotelaria, destino, distribuidor, eu acho que é o mais importante de tudo hoje. Eduardo, o que você vê nesses destinos, especialmente, que as companhias aéreas estão vendo, que estão retomando mais rapidamente? Que características que eles têm? Eu corroboro o que disse o Silvio, que, aliás, é natural. O Silvio é um dos colegas aí mais com a mão sensível a como a demanda está acontecendo. Nós estamos observando o mesmo movimento que ele observa. Pega o caso de Sorriso, claramente é o agronegócio e as suas consequências. Você pega o caso de Recife, claramente é um atrativo turístico com condições de lazer super adequadas, assim como Salvador, por exemplo. Então, eu simplesmente assino embaixo os comentários que ele coloca. Tem uma pergunta que chegou para Eduardo, do nosso público, o Éder Rossini Silva. Ele diz o seguinte: as companhias aéreas nacionais estão na mesma linha dos hotéis corporativos de São Paulo, se digladiando, ele diz aqui, jogando suas tarifas lá embaixo para recuperar os clientes, uma vez que o mercado mudou muito. Na verdade, é uma pergunta, tá? Ele pergunta se as companhias estão nessa mesma vibe, digamos assim, som falhou dos para mim, hotéis. Oi, tá ouvindo a gente? Agora estou te ouvindo de novo. Ouvindo? Seu som falhou para mim, não sei se era uma pergunta. Era uma pergunta, é uma pergunta. Éder Rossini, que está acompanhando a gente, ele pergunta se as companhias aéreas nacionais estão na mesma linha dos hotéis corporativos de São Paulo, que estão... Internet. Eduardo, nos acompanha? Nos ouve, não? Está caindo a internet aqui? Está falhando? Daqui a pouquinho a gente volta, então, com essa pergunta para o Eduardo. Vou continuar aqui com o Silvio, até a internet dele, enfim, se estabilizar um pouco mais. A gente volta a fazer sua pergunta, tá bom? Não fique aí esperando, não saia daqui por enquanto. Silvio, você mostrou essa questão da retomada também das grandes capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, obviamente, principalmente no corporativo. Que categoria de hotel a gente pode dizer que está atraindo mais esse novo viajante? Você comentou dessas pessoas que têm filhos que não estão na escola, ou que têm filhos pequenos, que podem levar a família e tal. São hotéis, por exemplo, mais com característica de resort, de muito lazer. Você consegue traçar, dá para a gente resumir mais ou menos que categoria é essa? Para esse mercado do leisure ou do lazer, o mid-scale para cima foi o que mais cresceu do nosso lado. O que a gente viu no corporativo em si, inclusive no grande corporativo, uma resiliência maior do hotel mais budget, do hotel mais barato, porque o pessoal de manutenção teve que ficar viajando, os mecânicos tiveram que ficar viajando, esse povo não teve como parar, e as empresas mandaram para esses hotéis mais budget funcionando. Então, no mercado que mais está crescendo foi no upscale nos resorts, no luxo, o inclusive cresceu muito durante a pandemia, e o luxury, e para o corporativo nosso foi muito mais resiliente o hotel de 3 estrelas. Você comentou aí na sua fala, e na sua apresentação, inclusive, você fala muito isso, né? E de como fazer para todos que estão nessa área atuarem juntos, aí, ações que possam ajudar a fortalecer essa retomada, ajudar essa retomada a vir com mais força, né? O que você acha que pode ser feito? Enfim, o que a CVC, enquanto grande corporação, na verdade, né? A gente está falando aqui nem de uma agência, mais só, as próprias companhias aéreas, enfim, como todos os personagens aí, os protagonistas, aliás, desse setor de viagens podem se unir para fazer com que essa retomada seja como o consumidor está esperando, né? Mais segura, enfim, equilibrada e para os negócios sustentável enfim, na medida do possível, né? Acho que a gente tem que trabalhar muito em conjunto.
desde o começo da pandemia, a gente seguiu fazendo reuniões mensais com todos os destinos, com as cadeias hoteleiras, com as companhias aéreas. Os nossos times trabalham cotidianamente para olhar oportunidades junto aos nossos parceiros de negócio e tentar impulsionar isso da melhor forma em cada um dos nossos canais. Acho que não tem jeito, ninguém vai ganhar essa retomada sozinho e ninguém pode achar que está ganha a guerra e pode caminhar sozinho daqui para frente. A gente acredita muito na cooperação, na parceria. A gente fez várias conversas com o FOB, por exemplo, ao longo desse tempo, do mesmo jeito que com a BH, da mesma forma que a BEAR, funcionando no nosso negócio. É o único jeito que eu enxergo dessa retomada ser sustentável e da gente gerar... a gente não passa sem trabalhar junto à companhia aérea para ela crescer a malha aérea dela. Hotelaria Exato. Que está em cada destino precisa de avião. A gente trabalhou muito no que a gente chama de hotel pertinho, ou seja, as nossas lojas em cada região poder fomentar a viagem de carro. Agora a gente está trabalhando muito mais em aumentar a oferta aérea. A gente tem uma série de fretamentos que estão em curso de agora até o ano que vem. A gente está aumentando a quantidade de fretamentos para a temporada para poder incrementar malha aérea para chegar na hotelaria, nos destinos turísticos como um todo, e cada vez a gente vem desenvolvendo isso mais. A gente está à disposição de todo mundo e para conversar, inclusive, e trocar ideias de como a gente pode fazer isso acontecer. São Paulo e Rio, Ariana, pela nossa distribuição do Brasil todo, são destinos incríveis, tanto para o corporativo quanto para o lazer funcionando, e o entorno de São Paulo e Rio de Janeiro muito importante para as nossas lojas do Nordeste e do Norte, por exemplo. Muito bom. Infelizmente, o Eduardo está com problema de conexão, a gente não está conseguindo reconectá-lo aqui. O Éder e as demais pessoas que enviaram perguntas para ele, pedimos desculpas, não conseguiremos responder aqui nesse webinar, porque a gente já está chegando no final, mas a gente vai responder individualmente essas perguntas, tá bom? Até porque elas ajudam aqui no debate, são muito importantes. Eu queria chamar de volta ao palco aqui o Orlando de Souza, presidente executivo do FOB, para falar um pouco, debater até com o Silvio as suas palavras finais aí, e especialmente esse fator, né, Orlando, que o Silvio trouxe, da necessidade de todos trabalharem juntos para fazer com que essa retomada seja o mais forte possível. Não há a menor dúvida, né? O Silvio até colocou bastante bem na fala dele a necessidade que tem que se ter hoje nessa retomada, uma retomada difícil, né? Com a questão da precificação. Porque você tem uma precificação hoje comprometida, que, aliás, era um pouco a pergunta que o Éder estava colocando para o Edu, né? Se isso que acontece na hotelaria, de fato tem acontecido em alguns lugares mais, outros lugares menos, uma certa, entre aspas, guerra tarifária, porque quando todo mundo começa a perder cliente, a primeira solução, muitas vezes, é mexer o botão do preço para tentar ver se capta alguma coisa. O que é um engano nessa época de pandemia, porque as pessoas não estão deixando de viajar ou deixando de se hospedar porque está caro, porque está barato. Eles não estavam viajando, não estavam se hospedando porque estavam com medo de viajar, de se hospedarem, tá certo? Então, não era baixando o preço que ia se resolver. Mas acaba sendo uma reação meio natural. E aí, essa retomada, agora, até a gente estava conversando aqui no backstage, aqui, o Silvio, é uma retomada que vai ter que ser feita gradualmente, tá certo? Você não retoma isso de um momento para outro, mas você tem que entrar no movimento da retomada, tá certo? A retomada tem que ser interessante para todos os players, né? Tem que ser interessante na demanda de ter mais hóspedes, tem que ser interessante também na questão de estar saudável a relação com relação aos fornecedores que estão oferecendo o serviço, tá certo? Seja aéreas, seja os meios de hospedagem, tá certo? Onde as agências também têm a sua precificação nisso daí. Então, acho que esse é um movimento que tem que ser entendido muito bem por todos no mercado, agora que o vetor apontou para cima, tá certo? Porque quando o vetor estava para baixo, está todo mundo tentando se salvar de algum jeito, né? Agora que está uma retomada, a retomada parece que está aparecendo, o próprio Edu falou, o Silvio também mostrou com os números aí, nós no FOB também temos um estudo que a gente tem acompanhado agora, a defasagem da
da demanda, que é a taxa de ocupação, mês a mês agora, nessa retomada, versus o que estava lá nos mesmos meses de 2019, a gente vê que essa defasagem está diminuindo, o que mostra que, ainda que estejamos abaixo de 2019, o vetor está apontado para cima, está aumentando. Então, é a hora de fazer uma retomada saudável, tá certo? Para todas as partes, sabendo que ninguém vai retomar uma coisa de uma hora para outra, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, colocado aqui pelo Silvio, pelo Eduardo, e que a gente concorda absolutamente no FOB. Eu queria perguntar para o Silvio o seguinte: no caso, por exemplo, da malha aérea, a gente observou, né, o Eduardo, inclusive, já mostrou isso pela recuperação agora, que houve, num dado momento, uma queda na oferta, né? Ou seja, a malha foi lá para 20% do que era antes, ou alguma coisa parecida, reduziu extremamente a oferta de aviões. Aliás, essa é uma, entre aspas, vantagem que a aviação consegue fazer, tá certo? O workload dela consegue modular em função da sua demanda. No caso da hotelaria não tem como, tá certo? Não tem como você falar, vamos tirar um monte de quarto de hotel aqui do negócio, eles continuam lá, né? Mas na hotelaria também o que aconteceu foi que a oferta foi lá para baixo, tá certo? Muitos hotéis fecharam, vão ficar fechados para sempre. Tem exemplos aí de alguns hotéis que fecharam de uma vez, que até se mudaram para outra finalidade, né? Tem hotéis que fecharam, ainda não reabriram, vão reabrir, mas ainda não reabriram, tá certo? Então houve, de fato, um enxugamento da oferta natural, numa circunstância dessa aí, inusitada como essa. Pergunta é, no caso da CVC, né? Que tem essa miríade toda de agências de viagens, né, sejam próprias, franqueadas e tudo mais. Houve também esse movimento? Você acha que isso daí vai interferir nessa oferta ou é uma coisa temporária? Como que bateu isso no caso das agências? A gente teve aí, a gente viu, na agência de viagem multimarca, a gente viu um aumento das agências individuais. Então, é uma tendência que já aconteceu nos Estados Unidos, onde o agente fechou o escritório dele, foi trabalhar no home office, foi funcionar de outro jeito, mas continua com a sua agência de viagem aberta. Então, eles mexeram no tamanho das equipes, assim como as nossas lojas. A gente teve algumas lojas que fecharam, outras já reabriram, outras, como você falou, não vão abrir mais, mas aquele ponto permite com que outros investidores venham ser franqueados nossos. Então, a gente viu esse movimento no agente de viagem de maneira geral, eles também estão retomando. Acho que o investimento que a gente está fazendo em conhecer cada vez mais o nosso cliente e fazer com que o agente de viagem conheça cada vez mais o cliente dele, para que a gente faça ofertas melhores conectadas entre os hoteleiros, as companhias aéreas, as locadoras de carros, os parques temáticos e esses clientes, eu acho que vai fazer muita diferença na retomada, Orlando. Eu acho que isso vai mudar muito. Tem um fator que a gente não falou aqui e que eu acho que vai fazer muita diferença daqui para frente, que é a capacidade de financiamento das viagens. As viagens daqui para frente precisam caber no bolso das pessoas e precisam caber dentro do que as pessoas podem pagar, assim como dentro da regra das empresas e do crédito das empresas. Uma das dificuldades que a gente vê daqui para frente são os CFOs das grandes corporações olhando e falando assim, peraí, minha linha de orçamento de viagem era tanto, por que ela precisa ser, e a gente está aberto há 1 ano e meio, por que ela precisa ser 4 vezes o que ela era? Então a gente vai ver também uma briga dos travel managers, desse time todo, tentando, e das corporações, tentando aumentar os seus budgets de viagem, e o time de custo lá tentando segurar do outro lado. Então, eu acho que a gente vai ver essa dinâmica nos próximos tempos, e financiamento vai ser as financeiras, de forma geral, vão ser um key player no meio desse nosso ecossistema aqui daqui para frente. Mas com certeza a digitalização, tecnologia, integração, as nossas integrações para com os hoteleiros, as nossas integrações para com companhias aéreas, como fazer a nossa operação ficar mais eficiente deste lado e como levar melhores ofertas para o cliente, né? Olhando ali, eu mostrei um pouco como a Trend, a Visual, trabalham ali de 1 a 3, 4 noites, como a CVC trabalha de 6 a mais. Tem um outro negócio do nosso corporativo, a gente tem gente que fica 3 meses no hotel, dependendo do que vai acontecer. Então, quanto mais a gente conhecer esse cliente, quanto mais a gente conhecer esse pequeno corporativo, como vai funcionar, melhor oferta conjunta de valor nós vamos poder fazer para esse cara. Eu acho que tem muito isso daí. Eu acho que, de fato, a gente vai ter que
aprender alguma coisa ou reaprender alguma coisa nessa retomada. A retomada não vai ser assim, vai voltar tudo no que era. Não vai, pode ser que aconteça isso lá, sei lá eu quanto, tá certo? Mas nesse processo de retomada tem um aprendizado aí que vai ser necessário e, para mim, o mote do aprendizado está nessa palavra, na relação saudável entre fornecedores e compradores, tá certo? Porque não adianta também caber no bolso das pessoas e tal, mas o fornecedor não ter condições de se remunerar e se rentabilizar naquilo ali, tá certo? Aí é a morte do modelo, né? Então, isso daí é o que nós vamos ter que aprender nessa volta aí, gradual da coisa toda. É isso aí. Antes da gente finalizar mesmo, o Eduardo está de volta conosco. Acho que agora nos ouve. Aí, o Edu, deixa eu ficar mais para cá, para não ficar na frente do Edu. Tudo bem? Eduardo agora nos ouve bem. Só para deixar claro, em nenhum eu estou ouvindo bem, só para deixar claro, em nenhum momento eu deixei de ver e ouvir vocês, tá certo? Alguma barbeiragem técnica me tirou da frente aí. Eu ouvi tudo que aconteceu até agora. Se você quiser refazer aquela sua pergunta... Perfeito. Não, eu queria, na verdade, a gente tem perguntas do público aqui, mas eu queria até tomar a liberdade de te enviar depois para a gente poder responder essas pessoas, mas queria que você desse aqui as suas palavras finais, enfim. A gente já está no fim do nosso evento, a gente estava aqui, como você disse que acompanhou, debatendo essa necessidade de integração de todo mundo que está envolvido, né, dessa cadeia, para que essa retomada seja saudável. Eu faço minhas as palavras finais agora do Orlando, do ponto de vista da necessária relação saudável entre a cadeia produtiva, e também queria resgatar uma fala do Silvio, no sentido de estar muito atento a essa disputa entre o pessoal de custo e os travel managers. Eu tenho acompanhado esses debates, tenho sido demandado a debater com colegas desses segmentos em vários setores da economia, e há uma espécie de tentação fácil do cara do CFO, dizer assim, não, corta essa linha aqui. Acontece que essa linha é uma linha de investimento, não é uma linha de custo. Não é? É claro, nós estamos atentos para o fato de aquele passageiro que puramente ia fazer uma reunião na cidade X e voltar, esse cara tende a migrar para o virtual. Mas segue sendo é feia a frase, mas segue absolutamente vital você, no momento de fechar um contrato, celebrar o lançamento de um investimento, consolidar uma parceria, você está presente, construindo esse relacionamento. Isso é um dado da nossa cultura empresarial, assim como é um dado da nossa cultura enquanto latinos, enquanto brasileiros. Eu creio que é nesse mix de debate que nós vamos achar uma solução que vai continuar sustentando esse projeto de retomada, envolvendo a todos nós, companhias aéreas, agentes, operadoras e hotelaria, que somos, afinal, o tripé que garante a retomada do consumo e a atenção aos consumidores. Eduardo, obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso webinar. Sabemos que você também tinha compromissos hoje, mesmo assim se dispôs a estar com a gente aqui virtualmente. Obrigada mais uma vez, foi um prazer. Eu que agradeço, só me perdão por não estar presente, mas tinha que estar aqui em Brasília, onde eu estou agora, por conta de um debate exatamente sobre imposto de renda, como, aliás, me cobrou o Silvio ontem, para já que estou aqui, ter isso como meta. Então, daqui a pouco eu entro nesse debate, vai me tomar o dia. Eu agradeço a todos e ao Fórum, especialmente ao Orlando e ao Mercado e Consumo, o convite, sendo um abraço a todos e ao Silvio, e lamento não estar pessoalmente, mas não faltarão oportunidades. Um abraço. Isso aí. Silvio, obrigada também a participação aqui, presencial, enfim, trazendo todos esses dados também para a gente. Queria que você falasse suas considerações finais. Bom, um prazer dividir com o Edu aqui, amigo de longo tempo. Edu, desejo sorte no teu debate aí, porque vai ajudar todo mundo. E agradecer ao Mercado de Consumo. Ayana, obrigado pelo convite. Orlando, você sabe que a porta lá está aberta o tempo inteiro. A gente está à disposição aí para ajudar nessa retomada, cada dia ficar mais saudável o nosso negócio. Participou com a gente aqui. Orlando, suas palavras finais no nosso 6º webinar da nossa super jornada. Pois é, né? Acho que a gente merece se parabenizar por ter conseguido colocar em pé isso daí que a gente começou lá em abril, morrendo de medo, como eu falei no começo, será que esse negócio vai dar certo? Porque o ano passado, em 2020, a gente tinha previsto o Fórum Nacional da Hotelaria, como fizemos em 18 e 19, né?
E aí a pandemia se encarregou de nos derrubar no meio do mês de março, né? Aí já começamos a desistir. Aí em 2020 não fizemos nada. Aliás, praticamente ninguém fez eventos em 2020, porque estava todo mundo metendo uma incerteza total, né? Ninguém tinha coragem de saber, de arriscar o que iria acontecer. Mas em 2021 a gente falou, pô, não, ficar no segundo ano sem fazer nada também não pode ser, né? A entidade tem que gerar conteúdo para os seus associados, para o mercado, para a hotelaria em geral, né? Esse é o nosso papel para existir, né? Então, começamos com medo, mas como diz o ditado, quando der medo, vai com medo mesmo, tá certo? Então, fomos em frente, fizemos isso, vamos agora para novembro, ver se a gente faz o presencial. Mais uma vez, o agradecimento ao Silvio, ao Edu, sempre parceiro de muito tempo, ao Mercado de Consumo, à Gouveia, que também é nossa parceira, aos nossos mantenedores, patrocinadores e aos nossos apoiadores, muito obrigado, e obrigado, sim, em especial a todos vocês que nos acompanharam, que deram para nós o prazer e a honra da vossa presença, da vossa audiência aqui para esses nossos webinars. É isso aí. E eu, Ayana Freitas, também faço aqui meu agradecimento por vocês terem acompanhado a gente nessa jornada. Se não acompanharam todos os webinars, novamente refaço o convite, vão lá no YouTube, está no canal do Mercado e Consumo e também no canal do FOB. Vocês podem acompanhar todos esses debates que, na verdade, foram aprendizados para nós mesmos, né? A gente foi, como disse o Orlando, a gente foi desenvolvendo os temas conforme as coisas iam acontecendo, porque a gente pegou tudo acontecendo, mudando em tempo real, e a gente conseguiu trazer aqui um conteúdo muito rico durante esses 6 meses. Obrigada mais uma vez, e fico com o convite já feito aí pelo Orlando para o Fórum Nacional de Hotelaria, que será em novembro. Até a próxima!